Que Jesus nos abençoe e nos envolva em seu amor. A noite de sábado, vagarosamente estava cedendo o seu lugar às primeiras horas do domingo. Um domingo que se tornaria inesquecível para a humanidade. Maria não havia conseguido conciliar o sono e resolvera ir na madrugada de domingo até o sepulcro, onde Jesus, o seu corpo, ali permanecia. Quando ali chega, vê que a pedra que estava na entrada do sepulcro tinha sido removida. Ela sai e retorna à vila e conta a Pedro e João o que havia acontecido. Nossos irmãos, de imediato, saem em direção ao local e ali confirmam a narrativa de Maria. Retornam e procuram os outros discípulos. Maria Madalena fica sozinha em frente ao sepulcro vazio, chorando, com o coração aflito e angustiada. Passado alguns breves momentos, minutos, ela retorna e olha novamente para o sepulcro e percebe duas pessoas, vestidas de branco, sentadas onde o corpo de Jesus estava. Ela não percebe que estas pessoas eram dois anjos que ali estavam guardando o local. Espíritos superiores que ali se encontravam com esta função e esta finalidade. Eles questionam a ela dizendo: mulher, por que você está chorando? E ela responde: estou chorando porque levaram embora o corpo de meu Senhor e eu não sei onde ele está. Ela sente alguém se aproximar e ouve o mesmo questionamento: mulher, por que estás chorando? A quem você procura? E pensando ser o jardineiro, ela diz: se o Senhor retirou ele daqui, me diga onde que ele está, que eu irei para buscá-lo. E ela não percebe que estava conversando nesse instante com Jesus redivivo, materializado diante dela. Neste momento, ela escuta a palavra Maria e se surpreende. Percebe que é Jesus. Rabone, mestrezinho. Neste instante, Maria percebe a presença de Jesus. Que a fala a ela de algo importante
E através desse instante ela reconhece que o Mestre, que não somente ela, mas também os apóstolos conheciam, era muito mais do que imaginava. Ela percebe a grandeza do Messias que retornara após a morte para cumprir a sua promessa e revelar à humanidade a imortalidade do Espírito. Nesse domingo memorável, temos a maior prova e evidência da sobrevivência do Espírito após a morte do corpo físico. Momento este que fica marcado para a humanidade. Entretanto, semelhante processo não ocorreu apenas com Jesus, ocorre com todos nós. Todos nós já passamos por isto. E ainda passaremos em nosso processo de evolução. Deixaremos o corpo e prosseguiremos existindo, evoluindo, progredindo, às vezes voltando à vida material, às vezes prosseguindo na espiritualidade. Pois, como nos fala o poeta, há mistérios peregrinos, no mistério do destino que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. O momento em que Maria passa e não percebe a Jesus, nos chama muito a atenção, pois nos faz pensar e questionar, será que nós, cada um de nós, não estamos na mesma condição de Maria? E não conseguimos reconhecer a presença de Jesus junto a nós? Passamos muitas vezes a vida procurando um corpo físico ou uma relíquia sagrada do ser amado. Quando ele permanece vivo ao nosso lado, na condição de espírito imortal. Talvez nesse instante estejamos a pensar e a perguntar, será que Jesus que buscamos não seja esse de Maria, que estava buscando um corpo físico, uma relíquia, algo que poderia segurar ou ter? Será que o Jesus que buscamos não é aquele Jesus que multiplicou os pães e os peixes? E aí devemos pensar e refletir um pouco sobre essa questão. Pois o Jesus que multiplicou os pães e os peixes não resume o Jesus que veio ter conosco. Jesus não veio saciar a fome de nosso corpo físico, pois essa fome que nos acomete é uma questão da natureza do corpo físico. Depois que nos abastecemos do alimento, passado um tempo, retornamos a ter novamente a fome. Então, se o Jesus que nós buscamos é esse que multiplica os pães e os peixes, ele não terá momento de trégua, pois terá que nos alimentar a todo o instante. Será que é este Jesus que buscamos? Talvez nós possamos pensar que se o Jesus que estamos a buscar
Não é esse das relíquias sagradas, do corpo material. E nem este de multiplicar os pães e os peixes. Talvez seja o Jesus dos milagres. Aquele Jesus que somente existe para curar as nossas doenças, nos livrar dos perigos, do mal-olhado, dos espíritos obsessores e nos dar muito dinheiro, beleza e poder. E aí devemos nos questionar se é este o Mestre que aguardamos e que buscamos. Pois o Jesus verdadeiro, o Verbo de Deus, conforme o evangelista João nos diz, não veio ao mundo para nos dar presentes transitórios, quais sejam estes que elencamos. Mesmo assim, ele derrama suas dádivas sobre todos nós, ininterruptamente, dando mesmo que não mereçamos. Mas o Jesus, o Cristo de Deus, é muito mais do que um provedor, como alguns tentam reduzi-lo. E é com tristeza que nós observamos isto. Quantas criaturas buscam o Mestre Jesus apenas para suprir as questões da vida material. O amigo celeste, que aqui esteve conosco há mais de 2000 anos atrás, veio nos ensinar o caminho para a vida eterna. Caminho este onde nós aprenderemos a conquistar efetivamente os bens internos da felicidade, do amor e da sabedoria. Ele é muito mais amplo, muito mais universal do que esse Jesus em que reduzimos a um provedor, um fornecedor de dádivas materiais e transitórias. Talvez cada um de nós precisa rever a que Jesus está buscando nesse instante em nossas vidas. Infelizmente, temos interpretado e utilizado os ensinamentos do Mestre Jesus somente no que diz respeito aos bens materiais. Pensamos nele a fim de favorecer nossa conta bancária e resguardar o nosso corpo físico para desfrutarmos na vida material o máximo de prazeres. E é interessante que quando temos este ponto de vista muito estreito e pequeno, temos uma outra característica, um outro comportamento, de nos tornarmos irritadíssimos e torcermos até o nariz, quando os ensinamentos do Mestre nos chamam à reforma interior de nossos corações, para a transformação dos nossos sentimentos e o combate ao orgulho e ao egoísmo. Saímos de um extremo e caímos no outro. Nesse instante, continuamos a interpretar sua palavra como uma moral estranha aos nossos ouvidos e procuramos distorcer aquilo que ele nos deixou para favorecer, sim, as nossas questões. Um exemplo disso nós encontramos na seguinte frase: não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Frase esta que se encontra no evangelista Mateus, capítulo 10, versículo 34. Temos utilizado esta frase de forma muito triste, como estímulo e aprovação para resolvermos nossos conflitos
através da violência. Um erro gravíssimo, com certeza. Adulterando suas palavras e motivando as guerras. A humanidade, todos nós, temos legitimado a prepotência do ódio e da ignorância por muito tempo, mantendo a terrível dominação através da espada mortífera, as armas da guerra, do cativeiro, até os dias atuais. Haja visto as notícias que temos em todos os instantes. Basta ligarmos os aparelhos. A espada que Jesus se refere nunca teve a conotação de estimular ímpetos doentios. Nós entortamos a letra para que ela justifique as nossas ações. Pegamos partes e trechos, tiramos do contexto e adequamos às nossas necessidades, que na maioria das vezes são materiais. A espada simbólica do Mestre sempre esteve voltada para o seio da terra, simbolizando uma cruz. A ponta está fincada na terra, direcionada à terra, ficando aberta com uma cruz, representando o testemunho, o sacrifício pessoal de transformação que devemos empreender dentro de nós. Dentro de nós. Jesus tem sido sempre, em todos os instantes da humanidade, o exemplo do amor e sabedoria, da humildade, da disciplina, do amor e da renúncia, uma vez mais, marcando suas atitudes em todos os passos da vida. Em sã consciência, não conseguimos ver no Mestre um estímulo à violência, à arrogância, aos tratamentos que nós muitas vezes nos deixamos levar. Colocamos, como sempre, as nossas imagens naquele que não mostrou e testemunhou isto. Então, podemos nos perguntar, de onde tiramos tamanha insânia de apregoar a Ele, Jesus, o príncipe da paz, a guerra aos nossos semelhantes que não pensam como nós? De onde tiramos isto? Por que insistimos em enquadrar as pessoas que não se vestem ao nosso estilo, que não possuem a mesma cultura, gênero, cor de pele, como indesejáveis ou párias da sociedade? É importante nos questionarmos e refletirmos estas coisas. A mensagem do Mestre nos enseja, sim, uma ruptura com as sombras que existem em nossas almas. Sombras que geram separações e mutilações incontáveis. Então a sua mensagem, ela nos provoca essa turbulência interior, porque ainda nos vemos mesclados de sombra e luz. E muitas vezes nos deixamos tão somente envolver nas sombras. E é necessário começarmos a alimentar um pouco mais o nosso lado luz. Vencermos esta batalha íntima que trazemos dentro de nós.
A espada do Mestre nos convida a cortarmos de vez os sentimentos inferiores que dominam o nosso coração. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Uma vez mais, Jesus não veio trazer ao mundo a palavra de contemporização, com as mazelas, com a acomodação, com as fraquezas morais de nossos sentimentos inferiores. Nesse sentido, ele veio abalar realmente os séculos, a humanidade, porque estávamos nos perdendo, nos desviando daquilo que nós somos, filhos de Deus. E precisamos ser solidários e fraternos uns com os outros. Então a mensagem dele é forte, sim. Usava muitas vezes de palavras para que pudéssemos despertar, mas com o sentido de nós nos observarmos e vermos o que estávamos fazendo de errado. Diz Emmanuel, no livro O Consolador, questão 304, que Jesus veio trazer a centelha de luz para realizarmos o combate interior e nos iluminar para os planos divinos. Que a espada renovadora do Cristo realmente venha nos ajudar a renovar e a extirpar os velhos inimigos de nosso coração, que foram alimentados pela ignorância, vaidade, egoísmo e orgulho. Temos a possibilidade de fazer a diferença nesta existência. Não esperar a outra, mas começar aqui e agora, realizando um pouco dentro de nossas capacidades. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E não façamos interpretações adulteradas da palavra do divino amigo, Jesus. Que possamos refletir um pouco sobre isto. O Mestre é por todos nós, mas Ele nos chama e nos convida a uma transformação moral, para fazermos frente aos novos desafios deste tempo atual, em que nós muitas vezes nos deixamos congelar pelas questões da sociedade de consumo, pelas questões da indiferença. Nós não podemos ficar na indiferença. Precisamos nos ajudar mutuamente, cada vez mais. Para encerrarmos, lembramos de Maria Dolores, que nos traz a seguinte rogativa através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Senhor, como dói encontrar na vida os que fazem a fome. Achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos. Não nos deixe seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço
o nosso coração. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.